Kuala Lumpur, capital da Federação da Malásia, onde na noite de 23 de maio de 2022 se captou a presença de um objeto de origem desconhecida sobrevoando muito próximo dos edifícios. A testemunha voltava para casa com seu automóvel quando, ao parar em um cruzamento, se deu conta de que estava observando um fenômeno inexplicável. A testemunha dirigia ao mesmo tempo que fazia o registro, por isso as imagens obtidas não são estáveis. Ao parar em um semáforo e realizando um zoom, é possível observar com mais clareza a forma desse não identificado, o qual apresenta uma forma clássica com uma protuberância luminosa na parte inferior. A testemunha está convencida de que não se tratava de um helicóptero ou qualquer outra aeronave convencional. Um objeto com características semelhantes havia se apresentado em território mexicano na noite de 15 de maio de 2022. A testemunha, de nome Nancy, tirava fotografias do eclipse lunar em Tulancingo, estado de Hidalgo, sem perceber que em um momento seu telefone móvel havia captado um estranho objeto suspenso no céu, sobrevoando muito próximo às casas. Ao comparar as imagens, percebemos as semelhanças desses corpos anômalos, que poderiam ser exemplo de tecnologia não humana. Os objetos voadores não identificados estão aparecendo com maior frequência em todo o mundo e estão se aproximando cada vez mais das pessoas. Em 14 de maio de 2022, foi observado um estranho fenômeno luminoso sobre a cidade de Yokohama, no Japão, o qual desde o momento do avistamento começou a causar escândalo na população. Naquela noite, dezenas de pessoas conseguiram registrar o movimento inteligente das luzes no céu. O Serviço de Segurança Pública recebeu centenas de chamadas reportando o fenômeno que ocorria sobre a cidade de Yokohama. As autoridades locais não emitiram uma resposta unânime. No dia seguinte, em 15 de maio, em Tóquio, capital da nação do sol nascente, esse fenômeno luminoso voltou a se apresentar. Ainda que o fenômeno foi de curta duração, existem alguns registros que o confirmam. Os avistamentos tiveram tanta importância que os principais noticiários do Japão dedicaram espaço para dar a conhecer o restante da população o que havia ocorrido em Yokohama e Tóquio. A resposta do público foi de muita curiosidade. Alguns investigadores se dedicaram a estudar os casos, conseguindo determinar que muito próximo do Estádio Internacional de Yokohama, os sinais luminosos foram vistos pelo largo de pelo menos 8 quilômetros, o que nenhum seguidor de luz poderia realizar. Cientistas e meteorologistas descartam categoricamente que as luzes sejam produtos de fenômenos meteorológicos ou eletromagnéticos entre as nuvens. No Japão, o debate sobre a origem e propósito dessas luzes no céu continuam sem uma conclusão convencional. – 12 de maio de 2022. Essa impressionante sequência fotográfica foi obtida por uma testemunha em San José, Costa Rica. Nas imagens podemos ver com toda clareza um anel com luzes brilhantes. Na primeira fotografia podemos apreciar que o objeto se encontra muito próximo, acima de uma zona de vegetação completamente iluminada. Na segunda fotografia, o objeto possivelmente se moveu. Agora o vemos em uma posição diferente, longe das árvores, e a testemunha conseguiu captá-lo um pouco mais perto agora. Na aproximação, o vemos claramente. Terceira fotografia, o objeto se aproxima definitivamente à área onde se encontrava a testemunha. Podemos o ver em uma posição diferente e mais perto. Se encontra sobre a vegetação a uns metros de distância. Podemos observar com mais clareza suas características. Se trata de um objeto de forma circular, possivelmente um disco com luzes em torno de sua estrutura. 3 imagens que nos confirmam um encontro próximo com tecnologia não humana nessa nação centro-americana. O objeto é similar ao fotografado no mês de março de 2021.
na localidade de Amealco, em Querétaro, onde podemos apreciar um objeto em forma de disco com luzes em sua estrutura, o qual se encontrava muito próximo a um terreno em uma área rural. Ao compará-lo com o objeto fotografado em Costa Rica, podemos ver que são de características similares. Da mesma forma, na localidade de Tulancingo, estado de Hidalgo, em 15 de maio de 2022, a testemunha de nome Nancy, ao fotografar o eclipse com seu telefone móvel, sem se dar conta, captou algo verdadeiramente excepcional. La noche del 15 de mayo tomé una foto desde aquí más o menos. Se la tomé a la luna roja y lo sorprendente fue que cuando vi la foto apareció ahí un objeto extraño. Como ouvimos, o objeto foi captado de forma acidental, justo nos momentos desse grande eclipse ocorrido em 15 de maio de 2022, momento em que diversas pessoas olhavam para o céu em distintos pontos da República Mexicana. Na aproximação que se realizou na fotografia, podemos apreciar com clareza que se trata de um objeto em forma de disco, de cor verde claro, que em sua parte inferior apresenta uma iluminação mais tênue. Observe com atenção. A imagem poderia estar demonstrando-nos o que podemos estabelecer que se trata de tecnologia não humana, nesse caso um disco, a forma clássica desse tipo de objeto reportado durante décadas em todo o mundo. 3 evidências nas quais podemos ver o que parece ser tecnologia não humana.